somos Deus maravilhoso, Deus fiel. Bom dia, Anderson, Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Estou mandando umas setinhas aqui. Outro dia, algumas pessoas me reclamaram que o Instagram não está avisando quando eu estou entrando online. Então eu estou mandando aqui algumas setinhas. Isso, algumas apenas. Bom dia, Mirella. Bom dia, irmã Maria. Deus abençoe. Bom dia a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Glória a Deus pela vida de vocês, louvado seja o Senhor. Estamos aqui nessa quarta-feira, glória a Deus, dia 3 de agosto, que maravilha, para nós compartilharmos mais um pouquinho, mais uma vez, do nosso devocional. Nosso devocional diário, né? Louvado seja Deus por isso, né? Bom dia a todos vocês. Eu estou feliz com Jesus, né? O Senhor é maravilhoso, tem nos abençoado, o Senhor é a nossa torre forte, é o nosso Deus forte, aquele que está conosco, aquele que nos ouve, aquele que não nos desampara em nenhum momento da nossa vida, né? Então Deus, Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus é maravilhoso, Ele não muda, a sua fidelidade dura para sempre, sempre e sempre, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E nós nessa manhã queremos mesmo exaltar esse Deus maravilhoso. Me espere um pouquinho, tá? Que eu acho que o fundo que eu coloquei hoje não vai dar certo. Espera aí que eu já volto. Aí, vamos ver se agora vai, né, gente? Não gosto muito de usar fundo musical com... Não tem como, né? Com propaganda. E a maioria dos fundos musicais aqui do meu notebook, porque eu coloco no YouTube, vem com propaganda, né? E aí a gente encontra uns que não tem, mas acaba encontrando uns que tem. Bom dia, irmã Nivalda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você estar conosco aqui mais esse dia. Louvado seja o Senhor. Então, nós adoramos ao Senhor. E nós, essa semana, fizemos um propósito, né, pessoal? O propósito de nós orarmos todos os dias a oração do Pai Nosso. Bom dia, Rosilene. Deus te abençoe. Todos os dias orarmos o Pai Nosso. E aí, você está orando? Todos os dias no mês de agosto faremos essa oração. Eu coloquei meu esposo no propósito também. A gente ora junto, nós dois, né? Vamos orar e oramos junto. Então vamos orar o Pai Nosso? Vamos cumprir nosso propósito aí onde você está. Talvez você esteja no trabalho, né? Ouvindo só com fone, né? Nem pode me ver. Talvez você vai ouvir essa live, né? À tarde, de noite, de madrugada, ou outro dia, não tem problema. Nós estamos num propósito no mês de agosto de orar todos os dias a oração do Pai Nosso. Falamos dessa oração no primeiro dia do mês de agosto, né? O Senhor falou muito conosco, foi muito gostoso, né? Eu particularmente gostei muito. Então, assim, vamos orar, estamos nesse propósito, né? Vamos orar com calma, com tranquilidade, sem correria, né? Declarando essa linda oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória, para sempre, para sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Olha, eu já vou para o meu devocional, porque hoje o nosso devocional está um pouquinho longo, mas é muito importante o que eu tenho para falar com vocês hoje. Hoje meu banquinho aqui tá fazendo barulho aqui. Espero que vocês não estejam ouvindo. Amados, o que eu quero falar com vocês hoje começa no livro de Ruth, né? Eu não sei se você conhece a história de Ruth, mas eu quero falar um pouquinho dessa história para você, para chegar aonde o Senhor quer falar algo muito importante comigo e com você nesse dia. Aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrates de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos. Os 2 filhos de Noemi também faleceram, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os achas com os que morreram e comigo. Olha, essa nação estrangeira, essa nação de Moabe, ela era uma nação que praticava poligamia, idolatria. Os moabitas, eles não eram vistos com bons olhos, não eram pessoas que acreditavam no Deus de Israel, não acreditavam no Deus que nós acreditamos que é o nosso Deus. Os moabitas eram um povo pagão. Então, quando o esposo de Noemi foi para essa terra, ele foi para tentar uma nova vida, né? Ele foi para lá, Elimeleque, para tentar uma nova vida, porque ele era de Belém. E o significado de Belém é casa do pão. Casa do pão. E então começou um período de muita fome, um período de escassez, né, por toda a terra. E quando Noemi fica viúva, o seu esposo morre. Depois os seus filhos também, com o passar dos anos, também morrem. Então fica somente ela e as suas 2 noras, né? Como nós vimos aqui, Orfa e Ruth. Então Noemi, ela toma uma decisão de voltar para Belém, porque ela ouviu que lá em Belém estava tendo comida, estava tendo alimento. Naquela terra tinha alimento. Então Noemi chega para as suas 2 noras e fala: olha, vocês voltem para a casa de vocês, porque as 2 agora eram viúvas, né? E naquela época, uma viúva, ela era muito difícil ser viúva, né? Ela tinha que ser resgatada por alguém da família, uma outra pessoa que pudesse dar continuidade, né? Se ela fosse mais jovem, a prole da família. Então, assim, era muito complicado ser uma viúva, ainda mais para as 2 que eram jovens ainda.
E então Noemi fala para elas, olha, voltem para a casa dos seus pais e eu vou seguir o meu caminho, eu vou para Belém. Lembre-se que os moabitas não serviam a Deus, não eram servos de Deus nem obedientes a Deus, eles acreditavam em outros deuses. E ali então, Noemi e seu marido, apesar de estar na terra de Moabe, eles continuavam acreditando em Deus. Então eu acredito, claro, né, pelo decorrer da história, que Noemi ensinou para suas noras sobre Deus, falou sobre Deus, falou como Deus agiu com os antepassados, como Deus agiu com os povos antigos. Bom dia, irmã Vera Lúcia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então eles com certeza falavam de Deus, ensinavam elas. Porque quando Noemi chega para suas duas noras e fala, olha, voltem para a casa dos seus pais, Orfa, ela insiste em seguir com Noemi, tanto ela quanto Ruth. Mas Noemi, ela vai e insiste com elas para que elas voltem. Insiste, ela fala, voltem. Então ela fala, olha, que Deus faça vocês felizes, né? E beijou elas. Porém, naquele momento, as duas começaram a chorar, porque nenhuma das duas queria deixar, naquele momento, Noemi. Noemi estava sozinha também. E elas tinham amor por sua sogra, tinha amor, né, por aquela família. Elas viveram, conviveram com eles, aprenderam muitas coisas com eles. E aí, então, a palavra diz assim, não vamos ficar, nós iremos contigo ao seu povo. Aí Noemi insiste, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vocês tenham por marido? Tornai, filhas minhas, voltem, ide para a família dos seus pais, vão embora. E quando ela insiste aqui, então, o que vai acontecer? Orfa, ela dá um beijo em Noemi, ela se despede de Noemi e volta para a casa dos seus pais. Eu vou ter que tirar. Espera aí só um minutinho, gente. Pronto, vamos sem fundo musical hoje, tá? Escolhi um ali bonito, mas tá muito cheio de comercial. Aí, queridos, o que acontece? Voltando aqui. Então, Orfa, ela vai voltar, né? Ela volta para casa dos seus pais. Porém, Ruth não. Ruth, ela chega diante de Noemi e ela vai falar para Noemi, olha, não me insista para voltar para a casa dos meus pais. Não insista e nem me obrigue a deixar você. Eu vou te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousareis eu. Ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e o teu Deus é o meu Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa. As duas aprenderam sobre Deus. As duas, elas conheciam agora o Deus de Israel, né? Então, mesmo Noemi insistindo para que elas voltassem, porque na casa dos pais delas, elas teriam mais segurança, até mesmo para o presente, para o futuro, Orfa acabou decidindo voltar, né? Mas Ruth não. Ruth, ela decidiu seguir Noemi. Ela decidiu ir para a terra de Noemi. Então, ela decidiu estar onde Noemi estaria. Ela decidiu que o Deus que Noemi servia seria a partir de agora o Deus dela também. Bom dia, pastora Sandra. Bom dia, irmã Isabel. Deus abençoe. Estamos falando sobre o livro de Ruth hoje. Tá bom? Então, Ruth, o livro de Ruth. Aí Ruth, ela pega e decide. Ela fala, não, eu não vou voltar. Para onde você for, eu vou. Onde você pisar, eu vou pisar. A sua terra vai ser minha terra e seu Deus vai ser meu Deus. Então, ela tomou uma decisão. Mesmo ali que a sua sogra queria o melhor para ela não sabia o que ela ia encontrar no futuro, ela não sabia o que viria pela frente, ela não sabia o que ela ia encontrar lá na terra de Belém, mas ela confiou na sua sogra e o amor por sua sogra
carinho pela sua sogra, né? O amor a Deus, porque ela aprendeu a amar a Deus através dessa família. Então falou mais alto, falou muito mais alto na decisão dela. Né? Servir a Deus falou mais alto na decisão que ela tinha que tomar. E existem momentos da nossa vida que é como este momento. Você tem que tomar uma decisão. Para que lado você vai? Para onde você vai? E que Deus você vai servir? Porque muitas pessoas acreditam que muitos caminhos levam a Deus. Mas a palavra nos ensina, né, através do Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então somente Jesus é o caminho. Não existem muitos caminhos que nos levam a Deus. Há um só caminho que nos leva a Deus, e nós sabemos que é Jesus. Através de Jesus nós chegamos a Deus, porque foi através da morte dele que nós tivemos acesso direto ao Pai, a Deus. É através da morte e ressurreição de Jesus que nós poderemos acessar o céu e poderemos também estar com Ele por toda a eternidade. Então, naquele momento, ela tinha que tomar uma decisão. Então, nós temos duas jovens, né, viúvas com um futuro incerto pela frente. Então, uma decidiu seguir a Deus, o Deus de Noemi. A outra decidiu voltar para trás, voltar para a casa dos seus pais. Você vai ver no decorrer da história que o nome de Ruth será citado também lá no Novo Testamento. Não se ouve mais falar de órfã, não se ouve mais falar nada dela. A última vez que a gente ouve falar dela é aqui. Então, na nossa vida é assim. Existem momentos que nós nos sentimos meio coagidos até a tomar uma decisão. E nesse momento de decisão, a gente tem que pesar muitas coisas. Nós precisamos ter a certeza daquilo que vamos decidir, porque decisões que nós tomamos hoje vai definir o nosso futuro, vai definir até o futuro de uma geração. Né? Uma geração, uma decisão que você toma hoje decide o futuro dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, dos filhos dos filhos dos seus filhos, e por aí vai. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque também decisões que nós tomamos hoje muitas vezes atropelam os propósitos que Deus tem para a nossa vida, atropelam aquilo que Deus tem para nós. Às vezes, decisões que nós tomamos, dependendo delas, elas podem nos paralisar, elas podem trazer para nós fraquezas espirituais, elas podem trazer para nós uma doença espiritual, ou até mesmo nos levar à morte espiritual. Às vezes decidimos coisas por emoção, decidimos coisas porque às vezes assim é algo que enche o nosso coração, enche nossos olhos, e a gente não consegue usar a razão, né? Muitas vezes agimos por emoção e não usamos a razão, e a emoção ela precisa andar com a razão, porque nós precisamos colocar na balança tudo que decidimos, tudo que fazemos, sabe? Todas as escolhas que fazemos. Uma das orações que eu faço é pedir ao Senhor que Ele me ajude nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Lembra que eu falo sempre para vocês que eu oro e peço para Ele: Senhor, me dê o dom de governo para governar a minha vida, para governar a minha casa, meu casamento, meu ministério, para governar até mesmo as finanças. Senhor, me dê um dom de governo. Quando eu vou fazer um aconselhamento, eu oro: Senhor, põe as palavras certas na minha boca. Quando eu tenho que decidir algo, eu peço: Senhor, me ajude a tomar a decisão certa. Aí, sabe o que acontece? Quando eu decido por emoção, eu sei que eu sempre vou me arrepender. Sempre. Então, eu tenho que vigiar com isso, porque eu sou uma pessoa emotiva. Eu sou. Isso é algo que eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, eu tenho que vigiar muito para não tomar decisões movidas por emoção. Porque quando eu tomo decisões movidas por emoção, eu me arrependo depois. Então, eu tenho que, na hora da emoção, acalmar. Na hora da emoção, me tranquilizar. Na hora da emoção, não decidir nada, não fazer nada. Depois, com razão,
com a razão agora, 100%, deixa a emoção de lado, põe a razão em ação e aí eu vou tomar as decisões certas. Aí eu vou pesar, né, na balança o que vai pesar mais, o que é mais certo, o que é mais justo, o que é mais propício, o que pode acontecer no futuro, o que vai afetar no meu presente, no meu futuro, o que afeta meu marido, meu casamento, o que afeta a minha vida, minha saúde. Então eu fui aprendendo com a dor, viu? Aprendendo com a dor, com decisões erradas, porque foram muitas decisões tomadas por emoção, falar coisas na hora da emoção. Então eu aprendo aqui nesse momento o quão importante é nós sabermos tomar as decisões certas. E as decisões certas, elas vão trazer paz para nossa alma, vai trazer paz de espírito, porque Deus não é Deus de confusão. Não, Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus traz paz, as coisas do Senhor, ela traz calmaria. As coisas do Senhor não são assim atropeladas de qualquer jeito. Deus não vai dar bênçãos pela metade, Deus não vai fazer nada pela metade. Então, quando Noemi está ali diante das suas noras, uma decide voltar para a casa dos pais. Ou seja, uma decide ir de volta para o lugar onde Deus já tinha tirado ela, né? Ela poderia ter a mesma atitude de Ruth, de decidir seguir Noemi e falar, não, eu também vou te seguir, o seu Deus também será meu Deus. Mas ela voltou para trás e não tem relato da história dela. E Ruth continuou sua caminhada com Noemi, ela continuou caminhando, eles foram para Belém. Chegando lá, eu gostaria muito, se você tiver a Bíblia aí, depois você leia toda a história de Ruth, né? Eu vou resumir aqui para você rapidinho, até mesmo que estamos numa live, mas leia toda a história de Ruth, aqui do livro de Ruth. Olha, órfã, eu creio que no momento que ela tomou essa decisão, ela pensou, eu vou voltar para casa dos meus pais, porque lá tem mais segurança, lá é mais seguro, vou estar lá com o pai e a mãe, vou voltar a seguir o Deus deles, enfim, né? Talvez ela achou que era mais cômodo ela voltar. Cuidado com isso, porque às vezes o Senhor nos coloca, né, decisões que vão nos desafiar a andar por fé. E foi o que Ruth fez. Ela pegou aqui, ela não sabia o que ela ia encontrar pela frente, mas ela confiou em Noemi, ela confiou em Deus e ela seguiu o caminho dela, sabe, o caminho certo, que era o caminho com Deus. Ela decidiu escolher, o seu Deus será o meu Deus. Olha o peso dessas palavras, gente. O seu Deus será o meu Deus. Então a palavra diz que aí eles vão voltar para Belém, chegando lá, né, no tempo de colheita. E aí então Ruth, ela vai, né, para uma plantação, ela encontra lá um campo e começa a trabalhar, ela começa a colher espigas, e na verdade era assim, né, as pessoas que já trabalhavam lá iam colhendo as espigas, e o que sobrava para trás, assim, Ruth pegava, né, e depois ela ia ganhar pelo seu dia de trabalho. E ali, eu tenho uma coisa interessante aqui na palavra, que eu gosto muito de falar assim, ó, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, ao qual chamava de Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai, minha filha. E ela foi. Ruth se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade. Entrou por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Por casualidade, ou seja, por acaso, quando Ruth foi para o campo colher as espigas, ela entrou aonde?
no campo que pertencia a Boaz. Ela não sabia. E Boaz era da família de Elimeleque. Então, por casualidade, por acaso, na verdade, as coisas com Deus não são assim. Nossa, por acaso eu encontrei uma pessoa, por acaso eu mandei um currículo lá naquele lugar, por acaso eu estava conversando com alguém e aconteceu isso. Por acaso eu fui naquele culto e naquela noite Deus falou comigo. Sabe, esse por acaso para mim é propósito. Eu creio que quando por acaso ela entrou naquele campo, não foi só por acaso, mas foi porque Deus já começou ali a trabalhar na vida de Ruth, porque Deus tinha um grande propósito com ela devido à fidelidade dela, devido à escolha que Ruth fez de servir verdadeiramente o Deus de Noemi, o nosso Deus. Então, quando ela entra naquele campo, e aqui diz, por acaso ela entrou no campo que era de Boaz, a mão de Deus já estava ali. Então existem coisas que não são coincidências, né? Não são, existem coisas que é Deus trabalhando, é Deus fazendo, é Deus agindo, é Deus colocando pessoas nas suas vidas, assim como também às vezes é Deus tirando pessoas da sua vida, é Deus te colocando no lugar, assim como também é Deus tirando você de alguns lugares. Então existem coisas que não são casuais, existem coisas que é a mão de Deus trabalhando ao nosso favor, porque nós estamos vendo hoje, mas Deus, ele vê o nosso futuro, Deus, ele vê o nosso amanhã. Então Ruth, ela não sabia sobre Boaz, ela não sabia nada. Então, quer dizer, por acaso ela foi lá, mas na verdade era Deus já trabalhando na vida dela, porque a palavra diz que quando ela estava lá no campo, Boaz chegou e falou com ela, o Senhor, com todos os segadores que estavam, todos que estavam lá colhendo lá, ele falou assim, olha, o Senhor seja convosco, né? E todos responderam, o Senhor te abençoe. Então aí ele perguntou sobre quem era aquela jovem. Aí eles falaram que era uma moabita, que veio junto com Noemi, né? Noemi tinha se tornado viúva, tudo. E ela veio junto. Então ele lembrou que Noemi, ela era viúva de um parente dele, Elimeleque. Então, veja só, aí ela começa já a ser abençoada. Porque ele fala assim, ó, deixa mais espigas para ela colher, deixa cair mais espigas para que ela venha e colha mais espigas. Então ele vai aqui abençoar a vida de Ruth. Então quando o Boaz vai falar com ela, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, ó, ouve, filha minha, não vá colher em outro campo e nem tampouco passes daqui. Aqui ficarás com minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. E dei ordem aos servos que não te toquem. Ele avisou os homens para não mexer com ela, não tocar nela. Se você tiver sede, vai nas vasilhas, bebe as águas que os servos tirarem. E aí então ela se inclina e fala assim, ó, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Boaz diz a ela, bem que me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, e depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe, a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que você não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Então Boaz estava agora abençoando a vida dela, porque ela deixou a sua família, ela deixou o povo dela para servir, para ficar com Noemi e para servir o Deus de Noemi. E ele fala, você veio buscar proteção sobre as asas de Deus, então eu vou proteger você, eu vou abençoar você, você será abençoada nesse campo, não vai buscar em outro lugar não, fica aqui, que aqui você vai ser abençoada. Não vai buscar em outro lugar a bênção, fique aqui, que aqui você vai ser abençoada. Então, agora ela encontrou o destino dela, ela encontrou o lugar onde Deus queria que ela estivesse, e ali
Deus ia liberar a bênção sobre ela, porque ela foi buscar a bênção de Deus e ela encontrou a bênção de Deus naquele lugar, né? Então ela foi pela fé. Então agora ela seria recompensada e abençoada, e assim Boaz fez. Bom dia, Gislaine, Deus te abençoe. Edilane, bom dia. Irmã Marlene, bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Bom, enfim, Ruth continuou trabalhando naquele campo, e aí Ruth então vai falar com Noemi e conta tudo o que aconteceu para Noemi. Noemi fala: olha, Boaz é parente de Elimeleque. Boaz pode resgatar você. O que é o resgate? Ela era viúva, tinha perdido o marido, era jovem, poderia ter filhos, poderia ter netos no futuro. Então somente um parente próximo poderia se casar com ela. Então esse era o resgate. Então Noemi fala com ela, pede para ela ir lá, conversar com Boaz, se deitar com Boaz e não deixar que Boaz visse que era ela, para que depois então ela se revelasse a Boaz. E assim ela fez. Um dia Boaz bebeu muito, ela se trocou, ficou bonita, foi até onde Boaz estava, se deitou com Boaz, mas não aconteceu nada entre eles. Boaz acordou e se assustou ao ver Ruth. E então Ruth vai falar com o Boaz, né, sobre quem ela era e o que ela pretendia, porque ela estava ali, né, naquele momento, porque na verdade o que ela queria agora era continuar a vida dela, né, ela estava sendo abençoada naquele lugar, então ela seguiu o conselho de sua sogra e ela queria ser abençoada. Agora, gente, tem uma coisa que assim é tão maravilhosa, que quando ela conversa isso com Boaz e pede para ele ser benevolente com ela, olha o que Boaz vai falar para essa jovem. Ele vai falar assim: agora, pois, minha filha, não tenha medo, tudo que você disse eu vou fazer, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo sabe quem é você e sabe que você é uma mulher virtuosa. Bom dia, Alexandra. Deus abençoe em nome de Jesus. Alexandra, né? Eu acho que é Alexandra, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, ela já estava trabalhando no campo. Ela veio de uma terra estrangeira. Ela veio de um povo que não acreditava em Deus. Ela ficou viúva. Ela não voltou para a família dela, a casa dela, o passado dela. Ela pegou, se ajuntou com sua sogra e resolveu seguir com a sua sogra e servir o Deus de Noemi, que é o nosso Deus. Então ali ela trabalhou para cuidar da sogra dela. Ali ela era uma mulher virtuosa, valorosa. E ele, então, quando ela pede ajuda dele, ele fala: eu vou fazer o que você está pedindo, porque todas as pessoas sabem quem é você, sabe que você é uma mulher virtuosa. Isso mexe muito comigo, porque a palavra diz que nós estamos cobertos por uma nuvem de testemunha. Sabe o que acontece? As pessoas nos veem, as pessoas observam a nossa vida. As pessoas, elas olham para nós, principalmente quando você fala assim: olha, eu sou um cristão evangélico, olha, eu sirvo a Cristo, olha, eu faço isso lá na igreja, olha, eu faço aquilo, ou eu faço aquilo. As pessoas vão te observar, os teus vizinhos vão te observar, as pessoas que trabalham com você vão te observar, as pessoas que estudam com você vão te observar, a sua família vai te observar, os seus filhos observam o seu testemunho, assim como você, mãe, também observa os seus filhos. Então nós estamos a todo tempo sendo observados e principalmente estamos sendo observados por Deus. Então aqui ela recebeu uma resposta de Deus. As pessoas sabem que você é uma mulher virtuosa. E eu quero perguntar a você que me assiste agora nesse momento: o que as pessoas sabem a teu respeito? O que as pessoas falam a teu respeito? Qual é o testemunho que você tem deixado para as pessoas que estão ao seu redor?
Qual é o testemunho que os seus vizinhos vão falar a teu respeito? Qual é o testemunho que a tua família vê em você? O que a tua família fala de você? Hein? O que a tua família fala? Que tipo de testemunho você dá? Até mesmo para pessoas que às vezes você nem conhece. Sabe, é tão bom quando você encontra alguém, a pessoa não te conhece e fala assim, meu Deus, mas é você, eu ouvi falar de você e agora estou aqui te conhecendo, que maravilha, sabe, ouviu falar o quê? Ouvi falar coisas boas, ouvi falar de você, que você é uma mulher isso, você é um homem isso, você é um homem generoso, você é um homem bom, você é um marido exemplar, você é uma esposa exemplar, você tem sabedoria, olha, me falaram que você é uma pessoa que carrega uma luz maravilhosa dentro de você. Será que é isso que as pessoas falam de nós? Porque ao mesmo tempo nós também encontramos pessoas que aí às vezes alguém fala, nossa, você ouviu falar lá daquela pessoa? Nossa, diz que ele é ruim, lá fora ele é uma pessoa boa, mas dentro de casa é péssimo marido, trata a mulher mal, bate nos filhos. Ah, você ouviu falar daquela pessoa lá? Nossa, ela é terrível, ela briga com os pais, ela briga com o marido, ela arruma uma confusão com os vizinhos, nossa, lá no trabalho ela é terrível. Gente, me dói, me corta o coração quando alguém fala, o quê? Aquela pessoa vai na sua igreja? Mas menina, mas aquela mulher é uma encrenqueira. Ai, aquele rapaz é um preguiçoso. Aquele rapaz é um lambão. Ah, aquela pessoa lá... Gente, me corta o coração. Me corta o coração ouvir isso. Até mesmo de pessoas que não são cristãs. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, olha, eu mandei o fulano embora. Ele não é cristão evangélico, né? Não sei se ele... não sei, até sei, mas enfim, né, não importa. Mas eu ouvi de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e eu ouvi falar assim, não, tive que mandar embora, porque descobrimos que ele estava roubando. Eu falei, hã? Essa pessoa estava roubando? Sim. Eu falei, Jesus tenha misericórdia, eu conheço essa pessoa, nunca podia imaginar isso dele, né? Nunca podia imaginar, assim, estava roubando, nós descobrimos, tal. Eu falei, Senhor, misericórdia. Então, assim, veja, gente, quanto o testemunho nosso é importante. Não importa se você agora eu falei aqui, um cristão evangélico, se você é um católico, se você é um espírita, não importa, sabe, a placa da igreja que você segue, mas nós temos que dar um bom testemunho, nós precisamos levar a luz de Jesus onde vamos, nós precisamos, Paulo diz que nós somos a carta de Cristo nessa terra. Então veja só, Boaz fala para Ruth, olha, o meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa, o povo da minha cidade, a cidade inteira sabia que ali tinha uma moça moabita que seguiu sua sogra, que era viúva, e ela também era viúva, e que ela chegou, já foi trabalhar, já foi buscar serviço no campo para ajudar a sogra, que era uma moça de virtude, de valores, uma moça boa, honesta, justa, virtudes, virtuosas, são virtudes, sabe, força. Então assim, vejam só o que Boaz fala para ela, o que as pessoas falam a teu respeito, ao meu respeito. Muita gente fala assim, para mim não interessa, para mim não importa, ninguém vai pagar minha conta. Gente, não é assim, que ignorância. Que ignorância, desculpa se você fala isso, sabe? Mas pelo amor de Deus, não é desse jeito. O nosso testemunho é muito importante, sabe? O que você vai deixar? Qual vai ser o seu legado? O que as pessoas vão falar a teu respeito? Quando a gente ir embora dessa terra, que bom que alguém encontre e fale, você lembra lá da pastora Ângela? Ah, a pastora Ângela, ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa assim, assim, assim. Eu quero que falem bem de mim. Eu não sou perfeita, eu também tenho falhas, meus erros. Acabei de falar que eu sou emotiva, eu tenho que vigiar para não tomar decisões com emoções, mas com razão. Então assim, mas eu quero que as pessoas carreguem coisas boas a meu respeito. A Manuela está aqui, a mãe dela faleceu no ano passado, uma mulher que me ajudou muito no momento difícil da minha vida.
E quando nós falamos dela, nós só temos coisas boas para falar a respeito dela. Porque ela era uma mulher virtuosa. Ela era. Mas nós não precisamos esperar a pessoa ir embora desse mundo para falar dela. Para honrá-la, nós podemos fazer isso aqui nessa terra. Então que você seja uma mulher virtuosa, que você seja um homem virtuoso, honesto, sabe? Que você ande na verdade, que você exale o bom perfume de Cristo, que você seja luz nesse mundo, que você seja sal nessa terra. E quando as pessoas falarem de você, fale, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom vizinho, ele é um ótimo trabalhador. E que as pessoas falem de você, ela é uma boa mulher, ela é uma jovem abençoada, ela é uma mulher excelente, ela é uma ótima mãe de casa, dona de casa, uma ótima mãe, uma ótima filha, sabe? Nossa, ela é trabalhadora, ela é honesta, que as pessoas falem bem de nós. Bom dia, Beth, Deus te abençoe, em nome de Jesus, querida, que bom ter você aqui. Que as pessoas falem coisas boas. Olha que triste, não conversa muito com ela não, porque ela é fofoqueira. Não conversa muito com aquele rapaz lá, que ele não é uma pessoa séria, hein? Não é. Olha que coisa terrível isso. As pessoas falarem assim de nós. Misericórdia, eu quero que as pessoas falem isso aqui. Quando eu li isso daqui, eu me apaixonei por essa palavra, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. É isso. Eu quero ser assim, eu quero que as pessoas falem bem de mim, eu quero que as pessoas falem bem do meu esposo, né? Eu quero ser uma irmã exemplar, uma tia exemplar. Eu não tenho mais os meus pais, mas graças a Deus fui uma filha virtuosa com meus pais, né? E quero ser assim, quero ser uma vizinha abençoada, quero que os meus vizinhos, né, me deem um bom dia com alegria, e que eu possa dar um bom dia com alegria. Se eles precisarem, eu estou aqui. Se eu precisar, eu sei que eu vou poder contar com eles também, sabe? Eu espero isso, né? A igreja que eu sirvo, eu espero ser uma pessoa digna de estar servindo ao Senhor naquele lugar, amém? Então tá aqui. Aí o que aconteceu? Tinha um outro resgatador na frente de Boaz, mas Boaz foi lá, né? Boaz foi lá e aí conversou com ele, e aí ele falou assim, olha, as terras de Noemi eu até quero, mas a nora dela não, tudo no propósito de Deus. E aí então eles fizeram um acordo, e aí então Boaz pôde então pedir Ruth em casamento. E Ruth se casou com Boaz. Os dois se casaram. Os dois então tiveram um filho, né? Tiveram filhos. E aí então nós vamos ver aqui no final, né? Porque nosso tempo já está terminando. Nós vamos ver aqui no final que de Boaz e de Ruth, que se casaram e se uniram, nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. E de Davi se tornou uma grande descendência. E foi até Jesus Cristo. Quando um cego diz assim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque Jesus, ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Porque Deus fez uma promessa para o rei Davi. Lá no passado, o Senhor vai falar com Davi o seguinte. Quero ler para você, porque tudo que nós falamos aqui está na palavra. Ele fala assim para Davi. Porém, a tua casa, em 2 Samuel 7. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Para sempre. O Senhor diz para Davi que Davi sempre teria um descendente real. Mas, pastora, como assim? Então, nós vamos ver aqui que Boaz foi o bisavô de Davi, Obed foi o avô de Davi, Jessé foi o pai de Davi, assim como Noemi, podemos dizer que foi praticamente, né, também a avó, né, de Obed, né? Olha que coisa maravilhosa. E através de Ruth nasceu Obed, que foi indo até chegar Davi. Davi, então,
um homem segundo o coração de Deus, Deus faz essa promessa: você terá uma descendência real que será eterna. E quando nós vamos lá no Evangelho de Lucas, vamos aqui para eu mostrar para vocês que coisa maravilhosa, que as coisas de Deus não traz confusão. Eu quero ler também, olha o que foi profetizado por Isaías. Bom dia, Gu, Deus te abençoe. Isaías, ele profetizou, olha aqui, no capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Olha isso, né? O seu trono está sobre o trono de Davi. E aqui no Evangelho de Lucas, nós vamos ver também que quando o anjo Gabriel aparece a Maria, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, né, será sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e por isso e o poder do Altíssimo te envolverá. E aqui ele vai falar assim que a descendência, o reinado, né, de Jesus é um reinado que não terá fim. Ele diz assim, olha aqui, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então nós vamos ver aqui que ele era um descendente de Davi. Por quê, pastora? Porque José era da descendência de Davi. Então Deus escolhe Maria como mãe de Jesus, mas Maria, ela era a prometida de José, né? Os dois iam se casar, e José, ele fazia parte da descendência de Davi. Então, para se cumprir as promessas do Senhor, né, Jesus nasce dentro de uma família que tinha um descendente de Davi, para que o que Deus prometeu para Davi se cumprisse. O seu reino não terá fim. Sempre haverá um descendente real, e haverá um descendente real que será para toda a eternidade. E esse descendente real era Jesus. Então, tudo começou aonde? Com Boaz e Ruth. Começou quando Ruth decidiu seguir Noemi e fazer do seu Deus o meu Deus. Uma decisão dessa jovem mudou a história dela e mudou a história de muitas gerações, né? Até chegar no Senhor Jesus, que é o nosso Rei eterno, o Rei que reina por toda a eternidade. Então, decisões e escolhas podem mudar destinos, gerações, afetar gerações. Então Ruth decidiu servir o Deus de Noemi, decidiu dar um passo de fé. Ela não sabia o que tinha lá na frente, mas ela confiou, né, no que ela aprendeu com Noemi. Ela confiou no Deus de Noemi, que agora era o Deus dela também. E Deus não a desamparou. Deus deu a ela todas as bênçãos que ela precisava. Ela foi resgatada e ela casou ali, né, com Obed, e dali por diante a descendência foi indo, até chegar em Jesus. Então lá também nos evangelhos o nome de Ruth é citado. Então o nome de Orfa a gente nunca mais ouviu falar, mas de Ruth sim. De Ruth a gente ouviu falar e falamos dela até hoje, né? Então, esse devocional de hoje vai falar para nós isso, sobre decisões, escolhas, e também vai falar como é que as pessoas te veem, o que as pessoas falam a teu respeito, e o que você quer que as pessoas dizem a teu respeito. Você não se importa com isso? Você deveria se importar, tá? Porque Deus nos chamou, como eu já disse, para ser a luz no mundo, para ser o sal na terra. Deus nos chamou para ser carta viva de Jesus Cristo nessa terra. Então, o testemunho, ele fala mais do que muitas palavras. Não adianta você ficar falando, não, porque palavras muitas vezes são jogadas ao vento, mas o testemunho, ele fica.
o testemunho permanece, tá bom? Esse é o nosso devocional de hoje. Leia a história de Ruth, eu sei que Deus vai falar muito mais com você, né, nessa história, porque é uma história linda, uma história muito bonita, cheia mesmo de ensinos para nós, cheia de nosso muito ensinamento mesmo. Então leia a história de Ruth, tá bom? E Deus vai falar mais com você. E eu quero agora orar por você, por mim também, para que Deus nos ajude nas nossas decisões, nas nossas escolhas, para que o Senhor também nos ajude a ser a carta viva de Jesus nessa terra, né? E a gente possa dar um bom testemunho onde nós estivermos, por onde nós passarmos, tá? Às vezes você vai falar assim, eu não me importo que as pessoas falem. Eu vejo muito isso também, né? O que importa é o meu coração. Sabe? De fato, o que importa é o nosso coração. Sim, o que importa é o nosso coração. O coração onde Deus vê. Mas se o meu coração é um coração que realmente está em Deus, voltado para Deus, isso vai transparecer para o meu exterior. Porque é de dentro para fora. De dentro para fora. Não adianta você falar que você tem um coração assim, quebrantado, que Deus conhece teu coração, se a sua boca diz o contrário, se o teu corpo diz ao contrário, se o teu testemunho diz ao contrário, sabe? É nítido que o que está dentro de você exala para o que está fora de você, tá? Começa aqui dentro, depois vem para fora, tá bom? Então, cuidado com essas frases de efeito que a gente tem visto por aí e que não fazem muito sentido não, tá? Cuidado. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nessa manhã, dia 3 de agosto, agradecendo ao Senhor por esse mês que se iniciou, um mês de bênção, um mês de vitórias, um mês, meu Pai, que talvez nós tenhamos que tomar muitas decisões, fazer escolhas que vão afetar o nosso futuro, a nossa família, a nossa casa, o nosso ser, que vão afetar, Senhor, de certa forma, quando eu digo afetar, quer dizer que vai envolver, Senhor, né? A família, vai envolver a nossa vida, vai envolver emoções, sentimentos, que podem envolver a nossa fé, a nossa perseverança, podem envolver os propósitos do Senhor. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento, Senhor Deus, com o coração agradecido por essa palavra dessa manhã, que o Senhor, ó Pai, nos dê realmente o dom de governo, para que a nossa mente seja governada pelo Espírito Santo, para que nós possamos, ó Senhor Deus, ter o governo sobre a nossa casa, o nosso trabalho, negócios, sobre, Senhor, a nossa família, sobre o nosso ministério, Senhor meu Deus, sobre vida profissional, sobre, Senhor, namoro, noivado, nos dê o dom de governo, Senhor. Queremos ser pessoas, ó Senhor Deus, que tenham as coisas em ordem, bem governadas, não pessoas desgovernadas. Senhor, nos dê mesmo a unção do Espírito sobre os nossos ouvidos, que tenhamos ouvidos sensíveis, espirituais, para ouvir a voz do Senhor e discernir, ó Pai, a voz do Senhor. Senhor, nos dê olhos espirituais para aquilo que a gente vê, para aquilo, Senhor Deus, que os nossos olhos absorvem. Senhor, abençoa aquilo que falamos, aquilo que dizemos, aquilo que sai da nossa boca, que as nossas palavras sejam para edificar, para abençoar vidas que estão ao nosso redor. Deus, nos ajuda no bom testemunho, ó Pai, nos ajuda a ser o testemunho do Senhor nessa terra, nos ajuda a ser carta de Cristo por onde nós passarmos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda mesmo em escolhas, decisões, ó Pai, Pai, e uma coisa que eu peço muito ao Senhor, ó Deus, assim como Ruth escolheu servir o Senhor, e ela foi tão abençoada, Deus, porque era uma mulher trabalhadeira, era uma mulher virtuosa, era uma mulher boa, era uma moça generosa, era uma moça que estava ali ajudando a sua sogra. Pai, que as virtudes do Senhor estejam sobre a nossa vida, que os dons do Espírito estejam sobre nós, que o fruto do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, abençoa-nos, ó Senhor, abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa o trabalho, abençoa tudo aquilo que fizermos e que
tudo que nós fizermos seja para glorificar o teu nome. Abençoa, Senhor Deus, Pai amado, até mesmo o nosso tempo de descanso, o nosso tempo, Senhor meu Deus, onde nós temos para descansar, talvez, o Senhor Deus, para refrescar a cabeça, Senhor Deus, para fazer uma viagem, um passeio, Pai, seja o que for, ó Deus, mas tudo que nós fizermos seja para glorificar o teu santo e poderoso nome. Abençoa, Senhor, todos que estão me ouvindo nesta hora. Visita cada família, visita cada casa, cada lar. Senhor, meu Deus, se tem alguém que precisa de trabalho, abre a porta de emprego. Se tem alguém, Senhor Deus, que precisa, Senhor, meu Deus, de uma cura física, Senhor, libera cura nesta manhã, cura física, cura da alma, cura do espírito, cura da mente. Senhor Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda ansiedade, que caia por terra toda depressão, que caia por terra toda confusão mental, que caia por terra todo o espírito, Senhor, de solidão, de medo, Senhor, porque sabemos, Jesus, que o seu amor lança fora todo medo, Senhor. Então que sejamos envolvidos pela sua graça, pelo seu poder, pela sua presença, que o Senhor renove a nossa esperança, a nossa perseverança, renove a nossa fé, Senhor, para que possamos continuar caminhando para o alvo, esquecendo de tudo que deixamos para trás. Nós queremos prosseguir caminhando para o alvo, como Ruth fez. Ela fez exatamente o que Paulo disse. Pai, ela esqueceu tudo que ficou para trás, ela esqueceu o seu passado e ela foi viver uma nova vida. Como Boaz disse, assim como você veio guardada debaixo das asas de Deus, né? Eu vou abençoar você também. Então, Senhor Deus, é isso que nós queremos. Queremos dar passos na nossa vida, mas guiados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Pai, para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Deus, que o Espírito Santo visite a cada um neste momento, levando a paz, a alegria, contentamento, satisfação para cada um que nos ouve, em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos e te louvamos por esse grande exemplo que o Senhor deixou aqui na sua palavra para nós, ó Pai. Obrigado pela vida de Ruth, obrigado pela vida de Noemi, obrigado pela vida de Boaz. Obrigado por aprendermos aqui, Senhor, com este livro. Muito obrigado. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Jesus, por cada um que nos assiste. Obrigado, Senhor. Te damos graças, te damos honra e te damos glória, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, este foi o nosso devocional desta manhã de quarta-feira, dia 3 de agosto. Se você entrou no final, vai lá, assista desde o início. O Senhor vai falar com você. E não esquece do nosso propósito. Nós estamos num propósito de todos os dias orar o Pai Nosso, né? Com calma, lembrando do que foi falado na live de segunda-feira. Se você não assistiu a live de segunda-feira, vai lá, tá lá gravada lá tá aí no meu Instagram, nessa salva aí. Assista a live de segunda-feira, você vai entender por que nós fizemos esse propósito de todos os dias fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Nós já oramos no início dessa live, então Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, fiquem na paz e no amor do Senhor Jesus, tá? E até sexta-feira, às 10 horas da manhã, se assim o Senhor nos permitir, amém? Deus te abençoe, um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus, fique com Jesus, fique com o Espírito Santo. Amém? Tchau, tchau, gente.